Que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos com o nosso quadro semanal Top 10. Quadro em que eu faço um top 10 de alguma coisa, às vezes bem quente, relacionado a algo que o Santos esteja vivendo na semana, às vezes mais frio, histórico, sem essa abordagem de momento. Porém, nesta semana é uma mistura das duas situações, eu diria, porque eu vou fazer um top 10 revelações da base desde 2019, que é quando eu criei o canal, então a gente faz esse recorte, e apesar de falar de jogadores, na sua maioria, já dando spoiler, que não estão mais aqui, vamos falar principalmente porque o Souza, na última partida contra o Botafogo, brilhou, um jogador da base que a gente, pelo menos a gente aqui do Eu Vim de Santos, no caso eu e o pessoal da Live do Trio, pede para que seja titular. O Souza é muito bom, já aviso inclusive que ele não vai entrar nesse top 10, não pela qualidade, mas porque eu tô tirando ele do recorte. Tô falando de outros jogadores, o Souza é o motivo. Sendo o motivo do vídeo, não vou colocá-lo no top 10, mas vale até perguntar para vocês, ao fim da lista, em que posição você colocaria o Souza. Pois bem, pontuo que também eu vou falar de quem foi revelado nesse período. Então, por exemplo, Lucas Veríssimo, sei lá, que é um jogador da nossa base e que jogou no Santos nesse período. Ele não conta porque ele foi revelado antes, né? Ele estreia no profissional antes. Tô falando de quem foi revelado nesse momento. Com uma exceção, mas vocês vão entender a exceção, porque ele tinha uma partida antes, duas na verdade, um amistoso e um jogo, mas ninguém considerou muito a revelação. Quando eu chegar nele, vocês saberão. Então, top 10 revelações da base do Santos desde 2019, quando eu criei o Eu Vim de Santos. Em 10º lugar, cara, eu sofri nas 3 primeiras posições, eu sofri bastante para ranquear aqui. Espero tirá-lo logo dessa lista. E olho para os outros nomes, sei lá. Cara, o Lucas Pires que não é exatamente um menino da Vila, mas como chegou a jogar no Sub-20, passa a ser, ele que era do Corinthians antes, né? O Lucas Pires, que começou muito bem, piorou bastante, depois foi pego em polêmica, vazou, foi vendido e tudo mais. Mas também coloco o Lucas Pires em 10º, porque é meio que um exemplo de como a gente não tem revelado grandes jogadores. Eu sou um defensor que você não tem que revelar só o Neymar e o Robinho, você tem que revelar jogadores que sejam úteis para o seu time. Mas o Santos meio que não está revelando nenhum dos dois. Por exemplo, o Lucas Meirelles não vai entrar na lista porque ele mal conseguiu jogar no profissional, não deixaram. Aí sobra pro Lucas Pires. Eu não vou nem me alongar, já tô triste com esse começo. Em 9º lugar, perdão, o Sandri. Como eu disse, as 3 primeiras posições serão difíceis de justificar aqui. O Sandri que meio que eu sempre esperei que fosse esse cara, né? Não vamos revelar um novo Pelé, mas vamos revelar um titular importante. Muitas lesões, né? 2 lesões graves, travaram a evolução do Sandri, que está lá jogando na Série B no Atlético, mas que quando tinha 16 anos ainda, né, subiu em 2019, o Sampaoli gostava bastante dele. Acho que se não fossem as lesões, ele brilharia muito mais. Porém, infelizmente, a realidade veio com essas lesões, então o Sandri deu uma travada. Acho que ele pode ser um bom jogador ainda no futuro, não sei se no Santos, mas é um cara de técnica, um cara consciente. E de novo, se o Lucas Pires foi o 10º, dá para entender o Sandri em 9º. Em 8º lugar, por exemplo, tem um cara que, tal como o Sandri ainda tem contrato com o Santos, está emprestado também para a Série B, que é o Miguelito. Eu falei, os 3 primeiros aqui do ranking exemplificam como tá difícil ultimamente pra gente. Mas na verdade eu coloquei o Miguel aqui, mas porque ele tem algo que os outros não têm, que é ele é jogador de seleção e meio que decisivo, né, titular da sua seleção, que é uma seleção muito fraca. Mas assim, para a Bolívia ser 7ª colocada das eliminatórias e ficar viva para a repescagem de março para tentar ir para a Copa do Mundo, sem o Miguel eles não conseguiriam, como não estavam conseguindo há muitos anos. Com o Miguel conseguiram. Então assim, a gente revelou um cara que fez um gol de 1-0 contra o Brasil. Sei lá, tô tentando justificar aqui, pro Santos realmente não rendeu tanto. Agora entrando numa seara mais forte, mas ainda num intervalo. É um cara que era uma grande revelação, só que ele teve a rara oportunidade de voltar ainda cedo e estragou todo esse carinho, que é o David, né? Eu acho que vocês já conseguiram deduzir. O David Washington foi revelado em 2023 indo muito bem, foi vendido de forma errônea, na minha visão, muito cedo. E aí, quando voltou, teve essa oportunidade no primeiro semestre desse ano, não jogou absolutamente nada, né? Foi uma tristeza essa passagem do David. Então, eu acho que ele perdeu algumas posições. Se o David nunca tivesse voltado para o Santos, ele estaria nesse ranking, que não importa, muito acima. Mas não tá, porque ele voltou. E aí, essa segunda parte foi um desastre. Mas o David surgiu como um grande jogador, perdeu muito tempo de vida lá no Chelsea, segue lá, perdeu tempo de vida, inclusive. E perdeu tanto que quando veio para cá para tentar recuperar, não conseguiu.
uma pena. Em sexto lugar, o Ângelo, ainda nessa transição. Aqui, muito criticado, no Chelsea não rolou. Foi para a Arábia Saudita jogar no Al Nassr, lá com o Cristiano Ronaldo e Mané. O Jorge Jesus, é ele, né? Acho que é. Enfim, colocou o Ângelo de meia e tem funcionado. É algo que eu não consegui enxergar, até acho que errei nessa questão. Tem melhorado, até gol tem. Usualmente meio sem querer, mas tem jogado num time forte lá de um mercado alternativo, com grandes estrelas, que paga muito e que rendeu algum dinheiro quando foi vendido. Então, assim, nessa soma de fatores, o Ângelo, por exemplo, rende mais hoje para alguém, independentemente do tamanho do clube, do que o David, né? Então acho que o Ângelo pega esse sexto lugar. A partir daqui melhora bastante. Em quinto lugar, o João Paulo, que é a exceção que eu coloquei no começo do vídeo. O João Paulo jogou contra o Vasco em 2017 ou 18, agora me fugiu, acho que 17. E tem aquele amistoso contra o Benfica em 2015. Mas ele, de fato, começa a jogar ali em 2020, né? Quando ele vira titular do time. Mesmo assim, porque o suposto goleiro mostra que não podia. Então eu conto o João Paulo como uma revelação pós-2019. João Paulo que ainda não jogou pelo Bahia desde que saiu para lá, que infelizmente vai ficar marcado, claro, como uma das peças do rebaixamento, mas que nos levou a grandes lugares. Tem a grande atuação contra o Boca na semifinal da Libertadores, por exemplo, aquele jogo na Sul-Americana contra o Independiente. Ele tem grandes jogos pelo Santos. É um cara que infelizmente caiu, né, após a lesão e que, infelizmente, para nós, veio um grande goleiro no lugar, mas que talvez o erro dele tenha sido não ter saído antes. Não que eu defenda isso, pra gente foi bom ele ficar. Mas acho que ele poderia ser maior, ter uma carreira melhor se tivesse saído antes. Mas aí o problema é dele, não é nosso. Com todo respeito ao João Paulo, um grande abraço pra ele. Mas João Paulo pro Santos teve grandes momentos. Não é o melhor que eu vi, eu considero o Rafael, acho que ele tá abaixo do Fábio Costa, do Vanderlei, começa a discutir por aí. Mas o João Paulo foi um grande goleiro em determinados momentos, com uma boa história no Santos. Em quarto lugar, o Caio Jorge. O Caio sofreu muito com críticas aqui no Santos de que não fazia gol. E ele aprendeu a fazer gol. Eu acho que o grande passo do Caio Jorge foi ter desistido, entre aspas, da Europa, que eu acho que foi um erro ele ter ido para a Juventus logo cedo, tanto que ele foi para no Frosinone e tal, emprestado. E ter voltado para o Brasil, acho que foi um grande acerto do Caio Jorge. Não à toa apareceu na seleção recentemente, pelo menos entre os convocados, artilheiro do Brasileiro, num time que é top 3 do campeonato. Acho que o Caio Jorge é um cara que, infelizmente, até porque foi uma opção dele, acabou saindo cedo do Santos. Se ele tivesse feito a opção da carreira de renovar por aqui, ficado mais tempo, acho que teria dado grandes frutos ao Santos. Se vocês voltarem nos vídeos antigos, vocês vão ver que o Caio sempre teve uma defesa de minha parte, principalmente por armar o jogo naquele time que foi para a final da Libertadores, com o Soteldo e Marinho passando, ele fazia o falso 9. Depois que ele aprendeu a fazer gol, melhorou ainda mais. É uma grande revelação. Em terceiro lugar, eu coloco o John. De novo, olha só o problema dessas revelações. A gente está revelando jogadores, e no passado também, se eu abro essa lista um ano antes, que é 2018, tem o Rodrigo, né? Caras que brilham fora. O John é campeão da Libertadores e do Brasil, pelo Botafogo. O John foi vendido ao Nottingham Forest, pelo Botafogo, não foi por nós. O John foi convocado para a seleção, pelo Nottingham, não por nós. O John ficou marcado conosco por uma falha no maior jogo da vida dele até então, né? No maior jogo dele com a camisa do Santos, de qualquer maneira. Mas é um grande goleiro, né? Que a gente talvez, até assim, eu entendo o João Paulo ter tido mais chance que ele, tá? Isso eu não discuto não. Mas que a gente não aproveitou tanto, é mais uma peça que a gente não aproveitou tanto. Como a segunda colocada nessa lista, que é o Jair. O Jair tem jogado pouco lá no Nottingham, eu acho que, tal como eu falei do Caio Jorge, é um movimento errado, tá? Eu não teria ido, quem sou eu pra falar isso, mas eu não teria ido pra Europa tão cedo. No Botafogo ele fez um Mundial bom, né? Mundial de clubes. No Santos ele era ótimo na minha visão, o Santos se livrou dele muito cedo, é um erro. Cada vez que o Tinho entra em campo, então mostra-se mais um erro ainda. Eu acho que o Jair vai ser um grande zagueiro, ainda mais se sair do Nottingham ou pelo menos ganhar a chance lá. O time fraco, né? Esse ano tá muito mal o Nottingham, inclusive. Acho que foi um movimento errado. Mas até este movimento, o Jair estava caminhando muito bem na carreira, e eu acho que se ele sair dessa situação logo, mais gente vai enxergar. Mas o Jair é um grande zagueiro, uma pena que a gente se livrou por tão pouco, tão cedo. Em primeiro lugar, quando eu tive a ideia dessa lista, e quando eu comecei a anotar os nomes, eu falei, meu Deus, ele vai ser o primeiro lugar, né? É um cara que eu não quero aqui de volta, por mais que eu saiba que é um grande jogador, mas porque numa rodada muito importante de 2023 fez besteira. É um cara que outro dia forçou para ir pro São Paulo, que dá mais raiva, mas aqui como eu tô falando de jogar, eu meio que botei o Marcos Leonardo em primeiro. Triste, né? Tá metendo igual a rodo lá no Al Hilal, fez uma boa Copa do Mundo de clubes. Não saiu do Al Hilal no fim das contas, ficou e tá fazendo gol. Talvez seja o jogador que a gente revelou desde 2019 com maior importância pro futebol. A gente precisa melhorar, eu não vou nem me alongar nisso, a gente precisa melhorar essa lista, né?
Eu tive a ideia da lista, eu fui fazendo a lista e falei, meu Deus, a gente precisa melhorar. Tomara que o Souza, duas coisas, vire o primeiro lugar jogando pelo Santos, né? A segunda é que a gente não vende o Souza cedo. Errei na lista? Manda aí nos comentários. Eu tô meio triste. Eu queria ser feliz, tá difícil. Beijo, tchau.